que me levar para Pessoal, boa noite. Tem mais um pouquinho de pizza ali, vocês fiquem à vontade para não sobrar. Vamos limpar aquela mesa ali. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos que vieram. Alguns eu já conhecia pessoalmente, alguns já são clientes, como a Burley, que já é cliente minha. A Cris também já comprou comigo. E alguns também que eu não conhecia, muito bem-vindos. Obrigada por vocês deixarem um pouquinho de tempo aí pra gente, até que a gente sabe que todo mundo está correndo, né? Próximo de Natal, uma correria durante a semana, mas a gente fica muito grato de poder vocês darem essa oportunidade de a gente apresentar nosso trabalho. Para quem, todo mundo creio que já me conhece, quem não me conhece, eu moro aqui há 25 anos, eu sou corretora de imóveis aqui 9 anos mais ou menos. E aqui está o maridão, está o filho sentado ali, assim, bonitão, ó, se tiver alguma menina por aí, ou... Brincadeirinha. A gente faz as duas coisas juntas, sabe como a gente é, né? Enfim, mas hoje a gente até tinha planejado no início que ia fazer uma palestra. Depois a gente conversando, você sabe o que é melhor? Deixar o povo falar. Porque muitas pessoas têm dúvidas sobre financiamento, se faz com o extrato bancário, se faz com o tax ID, como é que usa social, como é que se planeja para pagar os impostos. Aí eu falei para ele, em vez de eu ficar falando, o pessoal já me conhece. A hora que vocês forem comprar, eu tenho certeza que vocês vão me chamar. Mas eu vou deixar ele falar, porque vocês podem depois agendar um outro horário, etc. Mas aí a gente vai saber as dúvidas de vocês, o que vocês têm de dúvida. Como planejar para 2023, 2004 sair do aluguel, né? Quem paga aluguel que hoje sabe que está muito caro. Quando você vai renovar, sabe aí 30%, 40%. Quem já está mais tempo talvez não sentiu ainda, mas quem está sabe, né? Então, assim, é uma oportunidade da gente se conhecer um pouquinho melhor, dar uma oportunidade de todo mundo entender como funciona o financiamento e, se Deus quiser, em 2023, 2004, sair do aluguel. Já a Ângela ali era do Brasil, então ela é a única que está aqui que seria casa de férias, mas é legal que ela sentou do lado da Laila e a Laila trabalha administradora de férias. Então já deu bastante toque para ela dos melhores condomínios, melhores lucros, né? Então é bem interessante. Eu vou passar para o Cristiano, a gente já fez muitos eventos juntos no Brasil, várias vezes. E eu tenho trabalhado com ele já faz acho que uns 7 anos mais ou menos. Né? Então, gosto do jeito que ele trabalha, a gente está muito bem trabalhando. E todo produto que tem aí que os mortgage broker tem, ele também tem. Só que ele explica de uma maneira que você vai conseguir. Se não der certo esse ano, não se preocupa. Uma hora vai dar certo, porque ele vai te ajudar e falar, você precisa fazer isso, isso e isso para conseguir. Tá bom? E só para falar, levanta lá um pouquinho, ó, tem uma contadora aqui também, levanta lá. Dá um olho para a galera aí, que quem ainda não tem precisar de repente de alguma explicação sobre contabilidade, até pedir ela que viesse, porque uma coisa é ser contador, outra coisa é entender como é que vai fazer os taxas do pessoal para comprar. São duas coisas às vezes diferentes, né? Então aí ela vai entender aqui pela explicação dele as dúvidas de vocês, como poder ajudar os clientes dela também e até mesmo vocês, tá bom? Qualquer dúvida para me chamar, eu vou ficar sentadinha lá atrás, mas vou ficar aqui participando junto. Eu não me dou muito bem com o microfone, tá? Então eu vou tentar falar um pouco sem, se não me escutar, eu pego o microfone, pode ser? Tá bom. Então deixa eu terminar de me apresentar aqui. Eu sou Cristiano Oliveira, mortgage broker, como a Sala mencionou. Eu já estou aí no ramo imobiliário já há 15 anos, sou residente aqui nos Estados Unidos há 22 anos, aqui na Flórida, precisamente 5 anos, vivi 17 anos no estado de Illinois, na cidade de Chicago. Cansei do frio e a família estava aumentando muito, e aí eu vou para a Flórida, ficar lá no calor, mais perto do clima do Brasil. Então a gente, quando iniciou o processo de mudança para cá, começou a entender o mercado da Flórida, o mercado de Chicago, o mercado lá dos Estados Unidos, é um mercado mais americanizado, tem poucos brasileiros e tal, poucos investidores estrangeiros. Então, 15 anos no mercado, e representa a empresa Malibu Funding. A Malibu Funding é uma mortgage broker, também somos direct lenders, somos bancos financeiros do ramo imobiliário, dedicados ao financiamento imobiliário, e trabalhamos com quase 50 bancos que nós representamos, e dentro deles nós representamos o Banco do Brasil, representamos o Banco Bradesco, são bancos aqui mais na Flórida. Então, praticamente, nós temos aí produtos para todo tipo de situação. Mas, como a Sala falou,
mortgage broker, ele é o profissional que tem acesso a esses produtos de financiamento. Mas a diferença de tratar a forma de qualificar ou pré-qualificar, de aprovar um cliente, de várias formas. E a forma que nós desenvolvemos de trabalhar foi a forma de escutar o cliente. Nós precisamos sempre escutar. Quem me conhece, desculpa, porque assim, às vezes eu não associo ao nome, eu falo com muitas pessoas, talvez algum de vocês até tenha falado comigo por telefone, alguma consulta, mas eu não lembro assim pelos nomes. E também depois da Covid eu fiquei um pouco a memória meio esquecida, põe a culpa na Covid, né? Mas a gente gosta de escutar, porque tem um ditado aqui, uma fala aqui no americano que fala one size doesn't fit all, né? Então assim, não tem uma fórmula que é para todos. Então, cada um tem um sistema de crédito, um histórico de crédito, uma forma de rendimentos, uma forma de produzir rendimentos, forma que está aqui, né? Tem clientes que estão no processo de green card, tem clientes que estão no processo aí de um visto que chega ao green card. Então, tem muitos mitos aí que eu vejo, muitas postagens falando de coisas que muitas vezes não procedem na realidade. Então, o que a gente decidiu? Eu falei que vamos fazer um evento para a gente, que a gente chamou de conversa com broker, porque nada mais que uma conversa. E palestra, poderia trazer aqui palestra com vários gráficos de informações. Mais do que nada para sair do aluguel, né? Para de fato conquistar esse sonho americano da casa própria. Como mencionou, eu estou com 22 anos. E também cheguei aqui como imigrante, com um sonho de imigrante, como todos nós da nossa comunidade. Então a gente vem para esse país porque nós temos sonhos e queremos conquistar esses sonhos, né? E a casa própria é algo que dá muita relevância na parte financeira aqui nesse país. Sair do aluguel é uma alavancagem tremenda. Quando a gente começa a entender esse mecanismo financeiro americano, a gente começa a entender que ser homeowner não é simplesmente ter a casa própria. Te coloca financeiramente em outro nível. Até para um próprio negócio, uma alavancagem de recursos para o próprio negócio. Quem acompanhou aí um pouco o mercado viu que aconteceu em 2020, 2021. Né? Em 2000 entrou a Covid, teve toda uma situação entre os imóveis começaram a subir de preço porque houve uma demanda desesperada, porque veio compradores não só do mercado internacional, mas do mercado doméstico, aqueceu muito de estados como Nova York, Illinois, Michigan, Massachusetts. Então tem muitas pessoas que a Flórida é um estado atrativo para viver. Nós temos aí, nós temos income tax, state income tax, nosso contador está aqui, sabe? Então quando eu mudei de Chicago para cá, uma boa diferença aí nos rendimentos que já é considerado. Tem vários fatores que positivo, né, aqui na Flórida. Então a gente começou a trabalhar nesse sentido de entender a comunidade, entender como que a gente pode levar esses clientes a conquistar o sonho americano. Porque quando eu cheguei aqui nesse país, em 2000, ninguém me explicou como é que funcionava. E eu cometi erros de crédito, erros financeiros que me custou anos para corrigir. Um dia vou lançar meu livro e a minha história vai ser contada na totalidade, mas assim, passei muitas situações que me trouxe aqui hoje para falar para vocês. Porque a gente tem uma missão. Qual é a nossa missão? Minha missão pessoal é trazer o máximo de pessoas, principalmente meus conterrâneos, possível, para se tornarem homeowners. Porque eu sei quanto isso mudou a minha vida nesse país e quanto é importante, não só a minha vida, a vida da minha família. Então, meus filhos hoje, eu tenho 4 filhos, né? O inverno de Chicago é longo, a gente vai crescendo a família. Então, a minha mais velha, já quando iniciou o processo de entender a parte financeira, já expliquei lá no início, olha, assim funciona, já vai aplicar aqui para comprar sua casa, já começa a sua vida nesse
países com açúcar. Pode ser um apartamentinho, pode ser a casa pequena, mas começa com alguma coisa. Então, assim, a intenção hoje aqui é trazer um pouco de conhecimento, do nosso conhecimento, da nossa história, e dizer que é possível comprar um imóvel. Eu tenho ajudado pessoas, nós temos ajudado pessoas que estavam aí 20, 30 anos alugando. Isso é inconcebível, porque assim, a pessoa, por falta do conhecimento, e não só por falta de conhecimento, falta de pessoas que estão dispostas a caminhar essa jornada, né, com esse cliente, com essa pessoa que tem esse desejo, e guiar num ponto que a pessoa vai chegar lá. Se você não começar esse processo num ponto, nunca vai chegar na chave própria, né? Então, o nosso objetivo hoje é isso, trazer um pouco dessa informação, e espero que vocês aproveitem e tenham algum proveito, e daqui para frente a gente consiga aí, chegar a esse objetivo. Então, eu costumo dizer que assim, para entrar no jogo, tem que conhecer as regras do jogo, né? Então, muita gente aí vê muita coisa na internet, eu vejo postagem de pessoas que não têm autoridade, não têm conhecimento para falar sobre esse assunto. Aqui nos Estados Unidos as pessoas são muito definidas. Eu não falo de contabilidade porque eu não tenho uma licença de contabilidade, eu tenho alguns conhecimentos gerais que me levam a dar um direcionamento ao meu cliente a falar com um profissional. Eu não falo de real estate, porque eu não conheço as leis de real estate na totalidade como a Selma. Eu conheço na Terra um limite para o que se refere à parte do financiamento. Então, quando a gente começa a direcionar o cliente na direção correta, profissional certa, as coisas começam a acontecer. Então, a gente vê muita postagem aí de coisas que não procedem, de entrada que não procede, processo que nunca vai ser, não vai acontecer. Então o cliente cria aquela expectativa, aquela ilusão que vai funcionar, e simplesmente vai trazer esse cliente para um ambiente onde vai predatório, onde não vai ajudar esse cliente vai se ajudar a si próprio. Então o nosso objetivo aqui, independente se vocês decidirem comprar um imóvel ou não, eu já cumpri a minha missão, sair daqui, vocês pelo menos entender como funciona. Amanhã depois vocês tomarem a decisão de vocês com quem vocês vão trabalhar, como trabalhar, como não. Né? Então, pensando na regra de jogo, fica mais fácil da gente ganhar. A gente tem acompanhado aí a Copa, né? Copa e tal. E como um time de futebol, eu penso sempre que para entrar nesse campeonato, eu imagino, assim como torcedor também, sabe que o técnico lá, ele estudou muito bem cada time antes de entrar no jogo. Ele sabe que vai jogar com esse time, ele conhece os pontos fracos, os fortes e tal, e para ele vai entrar na jogada sabendo o que ele está esperando lá, e entrou para ganhar. E no mortgage, no financiamento imobiliário, é a mesma coisa. Como aqui nós temos muitas regulamentações e formas de questões de programas diferentes, a gente precisa entender cada programa, pelo menos superficialmente, para entender o caminho que a gente vai seguir, para aumentar essa chance de ganhar esse jogo. Então, esse é o caminho. Nós temos o primeiro passo, normalmente, que é uma pré-aprovação. Eu sempre gosto de falar sobre uma pré-aprovação, preparar-se para a aprovação do financiamento. E como que a gente prepara isso? Conhecendo onde você se enquadra, onde você se encaixa naquele momento. Se não é aquele momento, qual é o passo a passo que eu vou tomar para que num período curto, período breve, eu conclua aquele objetivo. Então, assim, de forma não muito aprofundada, eu gostaria de falar que nós temos o sistema de financiamento imobiliário aqui é dividido em praticamente três partes. São financiamentos convencionais, tá? E financiamentos com subsídio do governo, governamentais, e também portfólio. Por que é importante entender essa dinâmica? Porque quando você vê essas informações desencontradas, fica mais fácil identificar isso aqui procede, isso não, e aí você vai entendendo mais como é que funciona. No sistema convencional, é um produto que ele é dedicado a cidadãos americanos, portadores de green card, portadores de visto de trabalho,
que tem aí, que são residentes fiscais que fazem imposto de renda, que declaram seu imposto de renda aqui nos Estados Unidos, que tenha crédito estabelecido, que tem histórico de trabalho e de rendimentos, ou como self-employed, ou como autônomo, né, português, ou como CLT, o employee, que trabalha para uma empresa. Então, os pilares aí para você aprovar com financiamento convencional é você ter, claro, crédito estabelecido e também ter os rendimentos declarados da forma adequada. Aí você começa a entrar enquadrar dentro desse possibilidade de convencional. Entendendo esses 3 sistemas, fica mais fácil de entender onde você se enquadra e por que você não se enquadra no convencional. Por que você não se enquadra num produto como FHA, VA, USDA, né? Talvez só no portfólio. Então, o convencional ele é um produto que ele é securitizado. Quem dá as regras para os bancos são 3 principais securitizadores: Fannie Mae, Freddie Mac e Ginnie Mae. Esses 3 são empresas de capital misto, que são controladas pelo governo, eles ditam as regras para os bancos. Então, o banco só consegue emprestar para você, ou aprovar seu financiamento, se você se enquadra naquele critério ali. Então, conhecendo esse critério, conhecendo essas regras, fica fácil de saber se o cliente ele é um caminho convencional ou nós temos que direcionar para ele. E precisamos entender essas regras. Eu, como profissional de mortgage, na minha história de trabalho na carreira de mortgage, comecei como originador, fui processador, fui underwriter, aquele que dá a canetada para aprovar o financiamento. Então, assim, entendendo o lado do final, fica mais fácil de começar certo. Temos um ditado aqui: garbage in, garbage out. Se nós começamos da forma errada, vai terminar da forma errada. Então, é importante entender isso. Então, o convencional é um produto que é atrativo, porque ele nos dá 3 opções principais de financiamento de ocupação. Ele tem entradas diferentes, juros diferentes, regras diferentes, dependendo do tipo de ocupação. Se você vai comprar um imóvel para residir, para uso como principal residência, primary home, a entrada pode ser tão baixa quanto 3%, 5%. Né? E aí, às vezes a gente vê falar, convencional é 20%. Não. Primary home, vou comprar para eu morar. Se você qualificar com o crédito, qualificar com os rendimentos declarados, suficiente, direitinho lá, 5%, 3%. Mas se eu for comprar um imóvel, eu já sou homeowner, já tenho uma casa, eu quero comprar uma casa de férias, né? Moro aqui em Orlando, quero comprar um apartamento lá na frente do mar, em Daytona, lá onde a Sama tem um hotel lá, entendeu? Então é 10%. Agora eu vou comprar um imóvel para alocação, para aluguel, 25%. Né? Então há diferença na ocupação. E é importante saber isso, porque às vezes a pessoa quer comprar uma casa como investimento, mas só quer dar um mínimo de entrada, 5%. Tem que entender que há implicações nisso, que há coisas que vai haver a quebra do contrato de financiamento e você não vai ter algum problema lá na frente. Então, é importante entender aonde você se enquadra, qual o objetivo da compra, para que você tenha um produto correto. Então, convencional é um pouco disso. Convencional ele tem aí, quando você dá mais, dá de 20% ou mais de entrada, você não paga o que nós chamamos de mortgage insurance, private mortgage insurance. É um seguro que quando você dá menos de 20% de entrada, você investiu menos no seu capital, então é mais risco para o banco. Então o banco contrata um seguro, eles contratam esse seguro e você paga aquele valor mensal aí, para que se caso numa eventualidade de inadimplência, o banco vende o imóvel no leilão, o seguro paga a diferença e assim as coisas vão acontecendo. Então assim, é uma opção boa, convencional, como nós nos enquadramos ali, porque se você for 20%, não paga mortgage insurance. Se você não colocou 20%, começou com o mínimo, 3 ou 5%, como o financiamento atinge 78% do valor original de compra, o saldo devedor,
esse seguro ele automaticamente ele tem que sair e a sua parcela baixa. Isso pode levar alguns anos, mas é possível. Também é possível, dentro do convencional, de fazer um refinanciamento, no Brasil a gente chama de portabilidade, né? O financiamento para um outro tipo de financiamento, provando para o banco agora que esse imóvel adquiriu um outro valor, que aconteceu agora, acabamos de falar em 2020 e 2021, por conta da demanda, os imóveis dobraram de preço, né? E é uma demanda sustentável, uma subida de valores, de valorização sustentável que aconteceu. Não foi, algumas foi especulação, mas está voltando ao normal. Então, é possível, depois de um ano, que você consiga refinanciar e eliminar esse seguro. Então, às vezes a gente faz em duas etapas, né? Qualifica agora com o que pode, com o mínimo, e num segundo momento, se o juro tiver já melhor, a gente faz um refinanciamento e tem dois benefícios: baixa a parcela do financiamento e ainda exclui o seguro. Então a gente vai entendendo essa dinâmica e vai alinhando, né? Aí quando esse cliente ele não qualifica para o convencional, nós temos aí a segunda opção, que é os produtos que são subsidiados pelo governo. Acho que muitos já ouviram falar de FHA, VA, USDA. Né? Dentro dessa categoria, FHA e USDA, são produtos que são dedicados a owner occupied only, são produtos para você viver no imóvel, não são produtos para investimento, para alocação como nós temos no convencional, ou para casa de férias como nós temos no convencional. Então, dentro do FHA, nós temos aí produtos começando com 3,5% de entrada. Por que um FHA talvez é a opção para quem não entra no convencional? De novo, as regras são outras. Por exemplo, no convencional, você tem um tempo determinado, se você teve aí bankruptcy, a falência, né? Se você teve aí um foreclosure, deixou de pagar um financiamento, teve imóvel no passado e agora não qualifica, se o teu credit score tem um determinado score, está abaixo do mínimo, então você não qualifica para o convencional. Mas isso não impede de você ir para uma segunda opção e a partir dali, dentro de um programa que já foi desenhado para quem tem problema no crédito, para quem está com score mais baixo, ou até mesmo quem está ali com dificuldade para dar entrada de 3,5, que permite dentro do FHA, dentro dos programas governamentais, que você possa usar um gift, uma doação de um familiar, pai, mãe, irmão, para que você te ajude com a entrada. Então o FHA acaba sendo uma opção, né? Porém, o FHA tem aí dois seguros, porque a FHA é um seguro, é um programa que ele não é um financiamento, um programa de financiamento, não é um banco, ele é um seguro, uma seguradora. Então ele exige que você pague um prêmio de seguro, que é uma porcentagem de 1,75% sobre o valor do loan inicial, e um anual, um mensal que você paga ali. Então você paga dois seguros. Então tecnicamente ele acaba sendo um financiamento mais caro em termos de custo, mas ele viabiliza a compra, entende? Então a gente pensa, e ele também, o seguro é para a vida do financiamento, ele não tem a regra lá do convencional que quando atinge 78% você tem exclusão. Então ele é para a vida do financiamento. Aí a pessoa, pô, mas peraí, vou ter que pagar seguro a vida toda e tal. Eu disse, não, aplicamos a mesma regra. Quando a gente passar um ano, esse imóvel, se ele aumentou de preço, a gente pode fazer uma nova avaliação, aí o valor do saldo devedor é comparado com um novo valor de appraisal, um novo valor do mercado, e se esse valor, esse saldo devedor, ele está 80% do valor atual de mercado, a exclusão é feita do seguro. Então, esse tipo de financiamento como a FHA, ele nos ajuda, nos dá mais flexibilidade nessas situações. Quando o cliente tem um problema de crédito, o score está baixo, nós temos a FHA com um score aí de 580, 560. É claro que o seu juro vai ser mais alto, mas a pergunta sempre é assim, o pessoal sempre me liga, olha, primeira pergunta, quanto é o juro? O juro é aquilo que você qualifica, né, dentro do programa. Vamos conversar, vamos estudar, porque a gente não vende juros, a gente vende solução de financiamento adequado àquele cliente. E aí quando você compara, mas quanto é o juro? O juro está na média de XY, mas está caro, está alto, né?
Mas espera aí, você está pagando 100% de juros no seu aluguel. Quando você aluga, é 100% de juros. Quando você vai financiar, você pagar 6, 7, 8, 6, 5, você está trocando por 100% do aluguel, concorda comigo? Então, assim, o juro é relevante, é importante, mas a gente tem que entender que há um custo para viver. Se eu vou comprar um imóvel de investimento, para locação, para eu ter aquele cash flow, aquele retorno, o juro é importante. Mas, quando eu estou trocando, claro, quanto mais baixo, melhor, mais cash flow. Mas quando eu estou usando esse imóvel para eu viver, para eu morar, se eu conseguir, mesmo com juros, se eu qualifiquei naquele momento só com juro alto, mais alto que a média, mas a parcela do meu financiamento comparado com o meu aluguel está próximo, eu estou ganhando já. Ou se eu mesmo que eu pago uma diferença um pouco mais, eu já estou ganhando no equity desse imóvel. Porque esse imóvel que eu estou comprando hoje por 300, por 400, daqui um ano, conforme as estatísticas que nós estamos vendo aí, tem acesso a todos, entra na internet e procura aí a média de valorização dos imóveis nos últimos 2, 3 anos. Bateu mais de 20% no ano passado. Entende? Isso vai ser uma constante, 20%? Não, mas corta na metade, 10% para a economia. Ainda assim, é muito bom, né? E você vai criando aquele equity, vai criando aquela valorização ali, e isso traz a alavancagem para amanhã. Depois eu qualifico para um equity line, para tirar um recurso, para abrir um negócio, para investir no meu negócio. Então as coisas vão melhorando financeiramente a partir do momento que você é homeowner. No momento que eu sou homeowner, também agora qualifico para investment property, um programa sem prova de financiamento, sem prova de rendimentos. Imagina você comprar um imóvel, uma vez que você tenha entrado, obviamente, e você não tem agora como comprovar rendimentos, porque já não cabe mais um financiamento no meu orçamento, mas eu consigo comprar sem rendimentos, sem prova de rendimentos, um imóvel que vai me dar um cash flow de locação lá mensal, vai me dar um valor que pode ajudar a pagar o financiamento da casa que eu já tenho. Então, dentro desses programas tem várias opções. E cada caso é um caso. E ainda dentro desse programa governamental, nós temos o VA, que é dedicado a militares, né, quem serviu a Força Militar, ou quem trabalha na Força Nacional, policiais, bombeiros e tal, e que é 0%, zero de entrada. Mas só qualifica quem tem essas credenciais. Então, muitas vezes o pessoal escuta e fala, mas tem um programa aqui 0%, o pessoal fala 0%, mas não fala que é um VA. Ele não fala que é um SDA, que é imóveis que estão imóveis residenciais que estão na área rural. Tem programas para isso. Se você está disposto a ficar um pouco mais afastado da zona urbana, tem programas com 0% de entrada. Se você qualifica lá com crédito, com rendimentos e tal. Então tem muitas opções. Então, entendendo essas regras, fica mais fácil de se direcionar e programar para onde o caminho que nós vamos. E por fim, não qualificando nem para um convencional, nem para um FHA, nem para um SDA, por qualquer motivo que seja, tem portfólio. O que é o portfólio? Lembra que lá na frente, o convencional, quem dá as regras, quem é o dono da bola, é o Fannie Mae e Freddie Mac, eles que ditam as regras do banco. São quase 800 páginas de regulamentação. A gente tem que estudar, entender as nuances, para brigar com os underwriters, tem que dar a canetada, tem muita nuance lá, para que a coisa funcione. Então eles ditam as regras. No FHA, no FHA, VA, o SDA, são regras também que partem pelo Fannie Mae e Freddie Mac, parte pelo FHA, então tem duas organizações ditando as regras para o banco dele. Então fica bem difícil de você enquadrar dentro daquela situação ali. Então tem o portfólio. O portfólio, quem dá as regras é o banco, os investidores daquele banco. Esse produto foi desenhado para atender uma demanda de clientes que não se enquadram no convencional
e também não se enquadra no FHA. Então, dentro do portfólio, abre opções que talvez atenda até alguns de vocês aqui, que são aqueles produtos alternativos. São produtos, por exemplo, para quem tem investidor estrangeiro que mora em outro país e quer comprar um imóvel aqui financiado, tem um produto para isso. Produto com comprovação de rendimentos no país de origem e sem também, só com a locação do imóvel, a projeção de locação desse imóvel. Tem diferença de entrada, tem diferença de juros? Tem. Quanto mais risco para o banco, maior a entrada, maior o juro. Mas, de novo, volta lá naquela questão do cash flow. Se a parcela do financiamento faz sentido e você tem um retorno no equity e mais ali um ganho mensal, por que não, né? Então, dentro desse programa portfólio, tem produtos para foreign national, produtos para investidor não residente, tem produtos para IT, para quem é residente, posso dizer residente fiscal, porque declara o seu imposto de renda aqui, talvez não residente, muitas vezes para questão migratória, porém é residente, é conhecido pelo banco como residente. E dentro do IT, ele pode dizer que é a mesma coisa para quem tem um social, declara com social e tal, porque ele precisa, ele tem lá a opção de declarar um imposto de renda com IT, ele tem a opção de construir o crédito score sobre o IT. Então, os bancos têm produtos para quem gostaria de qualificar com o IT, eu sou enquadro no IT. Ele tem que ter lá 2 anos de histórico de trabalho como self-employed, como autônomo, ter sua empresa aberta, ou trabalha como 1099, tem esse imposto de renda declarado. Ele qualifica também como um residente, porém, a entrada é mais alta, a entrada pode variar de 10% a 25%. Quando eu vejo as postagens falando 0% para o IT, eu me ponho a perguntar, será que você acredita nisso mesmo? 0% não entrada, zero. Alguém já viu falar de alguém que comprou um imóvel com 0% de entrada? Tem. Então o pessoal traz essa imagem que as coisas são mais fáceis e não explica como funciona de fato. Mas tem opção lá dentro do IT. Se o seu crédito é muito bom, de regras acima de 720, 740, possível uma entrada de 10%. Se o crédito está baixo, a entrada vai aumentar. Se o seu crédito não tem um histórico, quando eu digo histórico é tempo de crédito, linhas de crédito aberta, mistura de crédito, financiamento de automóvel, cartões de crédito, o banco, por mais que o score esteja alto, o banco olha o histórico também. É fácil de eu construir uma pontuação rápida, mas o que garante que eu sou um bom pagador? Eu posso ser um bom pagador por 1 ano, mas não por 10 anos. Né? Então o banco olha o histórico também, quanto tempo de conta que cada linha de crédito tem ativa, ali 1 ano, 2 anos, 6 meses. Então isso tudo vai influenciar na entrada e no crédito. Tem situações que nós entramos lá que a gente já sabe, olha, eu já explico para o meu cliente, olha, nós vamos estar com 10%, mas pelo histórico aqui, é bem provável que o banco já vai contra-offer aí 15%, 20%, esteja preparado para isso. Não vou te dar falsa expectativa, porque eu não dou falsa expectativa para ninguém. Então, se está disposto a seguir dessa forma, estou, então nós vamos para frente. E às vezes a gente lá traz uma entrada mais alta e tal, e às vezes a coisa ainda funciona. Então, tem dentro do portfólio, tem o IT, tem o Foreign National. Dentro do Foreign National, às vezes, o contador está aqui e vai concordar comigo, o que acontece? Muitas vezes dentro do Foreign National do IT, não se declara como self-employed, como profissional autônomo. Às vezes a tendência é colocar o máximo de despesas para que baixe o líquido, para você pagar menos imposto para o governo. Isso é legítimo, uma vez que você conseguiu provar para a contabilidade que esses gastos existiram, vai baixar. Só que isso traz um problema na hora de qualificar para um financiamento, porque a qualificação é a média mensal. Quando se fala de self-employed, o banco olha os últimos 2 anos dos impostos de renda,
soma esse valor do líquido e divide por 24 meses e te dá a média mensal. Mas ele também olha o ano vigente, do janeiro 1º até a data que se aplicou, para ver se a média ela acompanha. Porque eu posso ter feito 200, 300 mil 2020, 21, mas 2022 a minha média baixou, por qual seja o motivo. Então o banco quer ver a consistência, precisa provar a consistência dos rendimentos. Nós temos um documento que chamamos de Profit and Loss, que a contadora ajuda vocês a preparar, colocando as despesas ali, porque o Profit and Loss, ele não necessariamente vai ser o que você vai declarar naquele ano fiscal, mas para o banco, muitas vezes a gente apresenta ali gasto, porque todo negócio, todo business tem que ter um gasto. Porque às vezes eu pego uns Profit and Loss lá que zero de gasto, só profit. Eu como underwriter eu olho assim, eu disse, não, eu preciso ajudar aqui, falo, olha, eu não vou dizer quanto você vai ter que pôr de gasto, mas vou explicar aqui, isso vai ser visto lá na frente, e todo business, todo negócio tem gastos operacionais para rodar. Então, põe um pouquinho de alguma coisa que faz sentido aí, vamos ficar nos 20% de custos operacionais aí, 10, 15, 20, e aí lá na frente as coisas começam a fazer mais sentido, aí eu consigo ter graph para conversar com o underwriter, diz, olha, isso aqui faz sentido. Então, a gente vai acomodando tudo isso, mas entendendo essa dinâmica, que eu estou colocando para vocês aqui, explicando para vocês, são coisas que muitas vezes o cliente, por não saber que ele precisa alinhar essa questão de imposto de renda previamente, ele se frustra lá na frente na hora de aplicar, ele não consegue, né? Porque não vai ter, depois que você declarou o imposto de renda, não tem como tem como fazer uma emenda, mas para o fim de financiamento o banco não aceita emenda, porque ele entende que você emendou para se beneficiar do financiamento, então ele não aprova. Então a gente tem que sempre fazer, eu sempre gosto de fazer esse planejamento, agora está chegando no fim do ano. Então vamos ver o que aconteceu em 2022, 2021, para a gente planejar o que vai acontecer em 2022 em termos de declarar. Por quê? Nos abre uma opção, se você passou na conta bancária, se você é um profissional autônomo, tem uma empresa aberta, 2 anos e tal, passou um volume considerável, suficiente para qualificar, em vez de nós irmos com um programa que apresenta o banco do imposto de renda, nós vamos para um programa que nós usamos os 24 meses de extrato bancário da empresa, porque na empresa sim passou dinheiro. Às vezes passou lá, pega o imposto de renda lá, passou 100 mil, mas o net lá ficou 30 mil, 70 mil de despesa, mas esse dinheiro de fato passou na conta da empresa. Então a gente isola, a gente omite o imposto de renda, que 30 mil não daria para qualificar, e usa a média dos últimos 24 meses do extrato bancário. E aí com uma carta da nossa profissional, dizendo, olha, esse profissional, as operações dele nessa atividade, e a média de despesas é em torno de 20%, 15%, o banco vai pelo que o contador colocar nessa carta. Claro que dependendo da atividade. Então assim, pode variar um pouquinho. Aí nós aumentamos essa média mensal via o extrato bancário e qualificamos esse cliente que não qualificaria lá na frente. Só que é uma decisão que tem que ser feita prévia, porque daqui a pouquinho vale a pena você declarar um pouco mais, porque programas que apresentam os income tax comparado com o bank statement tem uma diferença aí na entrada no juro. Então nesse planejamento a gente tem que tomar uma decisão, o que fica melhor? Eu declarar mais e pagar para o governo, ou omitir isso aqui e pagar um pouquinho mais de juro, mas não pagar 10, 15, 20 mil para o estate, para declarar mais, e pelo bank statement usar esse recurso para entrar na minha casa, e essa parcela vai ficar um pouquinho mais, mas se eu considerar que vou pagar lá $100, $200 a mais na parcela e deixei de pagar 20, 30 mil para o governo, entende? Então isso tem que ser feito previamente, porque às vezes a gente vai lá e declara, e depois ele vai ver se qualifica. Aí agora ele vai e declara mais, porque às vezes orientado, declara mais e tal,
mas ele esqueceu de olhar os outros aspectos do processo, como o crédito, quanto ele tem de dívida, né, como esse rendimento foi construído. Então, tudo isso dentro do portfólio nos abre alternativas para qualificar aquele cliente que não foi enquadrado nesses produtos aí. Né? Então, ainda dentro do portfólio, nós temos produtos sem rendimento, sem comprovação de rendimentos, que são para imóveis de... Você pode morar de aluguel e decidir falar assim, eu não quero ter a casa própria, eu quero comprar uma casa para eu alugar e produzir rendimentos. E eu vou continuar pagando aluguel. Porque nesse cenário vai fazer sentido mais eu continuar pagando meu aluguel que é baixo e qualificar. Se eu não qualifico para comprar um imóvel, para morar, para viver, para comprar como principal residência, eu posso ainda ter um caminho de investir no imóvel para alugar. E se esse imóvel for um imóvel para alocação por temporada, desculpa o seu nome de novo? Laila. A Laila ele pode explicar como é que funciona. A alavancagem é absurda comparado com um imóvel de longo termo, de alugar lá contrato de um ano. Às vezes triplica, quadriplica o lucro que você tem de um imóvel dessa natureza. Né? É claro que você vai ter que dar lá 25% de entrada para financiamento desse tipo e tal. Porém, quando você olha a parcela e olha que talvez essa casa, nesse momento, a locação, o retorno, pode até pagar o seu aluguel. Então, são formas, são estratégias. Então, cada caso é um caso. Então, assim, essa panorâmica dos produtos que normalmente, né, é a forma que funciona o sistema financeiro no stand mortgage, tem mais detalhes, tem nuances para cada caso, né? Então, a gente trabalha da seguinte forma. Não tem, manda aí a lista de documentos, não, eu quero estudar, vamos planejar. Eu não importo de falar uma, duas, três, eu falo mais no telefone, mas o que me importa é o cliente terminar aquela chamada e dizer, olha, eu sei para onde eu estou indo agora. Pode ser que não seja agora. Levar um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas eu tenho um norte, eu sei para onde eu vou chegar. 7 anos, igual a Cristiano. Nós temos aí inúmeros exemplos de clientes que temos testemunhos e tal, dessa situação de às vezes a pessoa deixar para a gente ter uma mensagem, depois até eu tento compartilhar aqui, mas em casa a pessoa está ali tentando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e ninguém consegue ajudar a achar uma solução. Eu recentemente agora fiz um financiamento de um pastor, não vou citar o nome, mas o caso desse cliente, só para você entender que cada caso é um caso, tem solução muitas vezes. Esse pastor estava aí, acho que quase 20 anos alugando, porque a forma que ele recebia os proventos dele, o salário da igreja, era como um 1099, como um self-employed, e toda vez que ele chegava para o mortgage broker, para alguém que ajudá-lo, não dá porque não tem suficiente alimento, não dá porque o histórico é isso, aquilo. Então, quando chegou a mim, depois eu analisava, eu disse, tem como dar. Para mim é simples, basta você fazer o que eu vou pedir para você, que é conversar com a sua organização, e a partir desse ano que vem, do ano passado, você vai entrar no payroll da igreja como um funcionário. Você vai ganhar paycheck, você vai ganhar pay stub a partir daí. Só que você, a partir desse momento, você vai ser funcionário da igreja, e como funcionário, você perde o histórico, porque vamos quer ver que você tem 2 anos de histórico de ou self-employed ou employee. Se você começou a trabalhar um novo trabalho agora, você é self-employed, tinha empresa, e a empresa não deu certo, você começa a trabalhar hoje numa empresa ganhando paycheck lá todo mês, você vai reset esse tempo e vai ter que trabalhar 2 anos como um employee para poder qualificar para o financiamento. Da mesma forma, se eu saio de employee para self-employed, abro uma empresa hoje, eu tenho que ter 2 anos dessa empresa ali provar que essa empresa tem lucro, que está ativa e tal, para qualificar. Mas tem umas nuances, que eu lembro que eu falei que fui underwriter lá atrás.
E a gente tem quase 800 páginas de regras e leis e guidelines para estudar. Só que tem nuances, tem gaps, né? Não é jeitinho brasileiro, não. São gaps das regras. Tá? Então, o que a gente fez? A regra diz que se a pessoa era self-employed e ela continuou na mesma atividade e no mesmo empregador, eu pego carona nos 2 anos. E agora, como ele passou a ser employee e é salário, porque ele ganhava lá $1.000 por semana, mas como self-employed, declarava self-employed, tem gasto, você tem que declarar gasto. Então esses 4 mil, 5 mil virava nada no qualificado. Só que agora, quando você é salário, eu posso usar full income, uns 4, 5 mil. Não conta mais o gasto da empresa. E eu coloquei na casa dele depois de 30 anos. Então, assim, as regras não são as mesmas para todos. Então, a gente tem que conversar, alinhar e dar certo. O que eu posso dizer para vocês que tem como, ou hoje, ou no futuro, de uma maneira ou de outra, ser bem planejado, junto, para não trabalhar sozinho, sempre em equipe. A minha equipe sempre é o meu corretor, o meu cliente, trabalhando junto comigo. Ali, muitas vezes, vou até onde o cliente quer ir. Eu sempre respeito muito o espaço do cliente. Vai andar, eu ando junto. Parou, eu parei. Mas eu deixo, olha, esse aqui é o teu teste, esse aqui é o teu homework. Se você fizer essa parte, eu faço a minha. E a gente avança. Dá tudo certo. Então, isso é um pouco do que eu gostaria de falar hoje para vocês. E dizer que eu estou agora, a partir de agora, à disposição para perguntas e que eu puder responder, dúvidas. Nós temos aí um tempo para falar um pouco sobre isso. Obrigado, Salmo, pelo convite. E sempre um prazer dar informação. Eu só mostro os imóveis, gente. Acho a melhor opção. É uma parceria sempre. Vou falar um pouquinho mais aqui do lado do corretor. O que acontece? Só para fechar aqui. É importante a escolha do corretor de forma adequada, porque o corretor que vai representar você numa situação contratual. Nós temos um contrato para cumprir. Se esse corretor não entende as regras desse contrato e ele não está trabalhando em seu favor, pode se tornar um problema, muitas vezes, perder o sinal, porque lá na frente não fez o pré-approval da forma correta, tem risco de perder o sinal. Eu tenho aí o orgulho de falar, não tomo isso de uma forma ruim, não. Tá? Eu tenho 100% de aprovação nos meus pré-approvals. 100%. E tem como provar isso. Por quê? Eu invisto tempo conversando com esse cliente. Eu não boto qualquer processo para frente. Eu só vai para frente e entrar com o processo se eu tenho ali 99% que vai dar tudo certo. Senão não entra. E o corretor, muitas vezes, ele tem que estar junto com você nisso, porque muitas vezes implica de negociar tempo com o vendedor, negociar as situações lá que aparecem no meio do processo, e os problemas vão acontecendo e a gente, em parceria, vai resolvendo. Tá? Então, é importante... Porque há situações assim que daí foge do meu alcance. E se ele não me der o suporte a ajudar a brigar, a venda não acontece. Porque às vezes tem vendedores, quando se trata de casa usada, vão fazer a inspeção do imóvel e apareceu lá um monte de defeito. E o vendedor, na alta principalmente, ele dizia: se quer, continua, se não quer, problema é seu. Fazia assim com a gente. Então, quando a gente consegue amarrar bem o contrato, fazer de forma correta, aí ele às vezes, muitas vezes eu jogo e falo: não dou mais conta. E ele comunica com o vendedor e diz: é o seguinte, precisamos disso, disso, disso. Você vai agora desistir da venda por causa que você tem que arrumar lá uma coisa para provar? Entendeu? Então você tem que ter um suporte, tem que ter alguém que vai brigar com você. Quando a gente trabalha com construtor é muito frustrante às vezes, porque às vezes eles querem que use o lender deles. Só que o lender deles briga para eles. Se você não comprar, se você não comprar, outro vem e compra uma vista, então não estou nem aí. Às vezes eu prefiro até vender casas usadas, que é um pouco mais fácil de negociar às vezes do que de algumas construtoras que são muito restritos, sabe? E eles assim, são preto no branco.
Ou você se encaixa nisso, mas se você não encaixou no que eles querem, também não tem outra saída, né? E já te matam ali. Mas esse casal aqui, ó, foi recente agora em agosto. Ups, tá atual. Hit at the X. X. Auschus. Tá bom. Can you turn it on? We'll have to restart. É. So, aquele casal que eu apontei ali, que foi o casal 7 anos conversando. Eu não conhecia eles pessoalmente, ela conhecia de rede social, porque antes eu gravava muito com youtubers, né? E ela comunicava comigo, com o Cristiano, mas ela também andou com outros lenders pesquisando. E no final a mensagem que ela mandou, Cristiano Machado. Você tem a mensagem dela? Não sei se eu tenho guardado ainda. A mensagem que ela mandou agradecendo, tipo assim, ela comprou uma casa linda, de 400 mil, ela chegou aqui, na época foi fazer enfermagem, se legalizou 7 anos, enfermagem se legalizou para pegar documento. Eu tenho o áudio dela aqui, se permitiu. Vai lá. Where is the microphone? Tem uma troca de mensagem que a gente teve, ela deixou essa mensagem. Deu tudo certo, já tô com a chave da casa, já botei meus bagulhos lá pra dentro, agora ninguém me tira mais de lá, sinto muito. Mas, brincadeiras à parte, não, com certeza me manda aí confirmação, só pra ter certeza. E com certeza vamos gravar um videozinho assim, e contando a nossa experiência. A parte que tu nem sabe, que a gente começou com 3 consultores, né? Tu e mais 2. E foi o único que continuou no nosso caso. Os 2 deram perdido no nosso caso. E coisa que a gente nem acreditava, tu acreditou. Então, mérito é teu, com certeza. Porque a gente não achava possível a gente comprar casa agora sem ter um documento, né? Sem ter muito tempo de... Recém começando a trabalhar com enfermeira. Na verdade, quando a gente começou a aplicar, não tinha nem meu primeiro contra-cheque como enfermeira, só como técnico. Então, tu acreditou e a gente acreditou também. E deu certo. Então, muito obrigada. Legal. Ela tá sempre no Instagram postando as fotos, uma casa linda, novinha. Ela queria, às vezes a gente começa com um ideal, né? Eu quero uma casa assim, assado. E ela queria uma casa com acre, porque o marido trabalha fazendo construção e tal. Vai achar uma casa de 1 acre, abaixo de 400 mil, não consegui por aqui. Aí fomos lá para Lake, uma cidade quase 1 hora daqui. E no dia que eu fui, a Alessandra foi comigo, porque eu estava indo para o Brasil, lá, Alessandra. Eu fui para apresentar, falei que se precisasse um suporte, a Alessandra ia me ajudar. E ela escolheu no mesmo dia, a gente olhou 2, acho que foi no Intergarden, e essa nova. E essa nova mal tinha quintal, aqueles terrenos pequenos que constroem avulsos, sem condomínio, sem piscina, sem nada. Mas ela entrou na casa e falou, é essa. Eu falei, mas como assim? A mulher queria a casa de 1 acre, meu Deus do céu, para que comprar uma casa sem quintal? Você tem, né, certeza? E foi a casa. E eles estão assim muito bem, porque é próximo do trabalho dela. Então, às vezes, a gente tem que sair um pouquinho. Eu sei que todo mundo gosta de Orlando, Intergarden, Intermere, Dr. Phillips. A Hurley mora em Intergarden, quem mora em Dr. Phillips não sabe que é um top. Né? Ele mora no Lake Nona, porque sabe que quem, né? Tem muito dinheiro, mora no Lake Nona. Eu moro pertinho, mas comprei quando era comprou fardo, comigo. quando era mato. Ele comprou, estava 300 e pouco, não? As casas desse tamanhozinho lá, tá agora 800 e pouco em Lake Nona, né? Enfim, mas às vezes você não vai ter aquela casa do sonho de primeira, de cara. Mas compra o que dá para você comprar hoje. As coisas mudam, né? Depois você vai melhorando. Mas eu quero o que eles querem. Até porque, às vezes, esse primeiro imóvel, ele pode se tornar um imóvel de investimento. E, às vezes, tem programas que a gente converte a primary home, a principal casa, em uma investment property. A gente pode usar o aluguel, a projeção, ainda nem foi alugado. Só o contrato para qualificar como é renda extra, para qualificar para outro imóvel. Então, às vezes, a gente faz esse step. Só dá para comprar um tal home? Vamos sair do aluguel no tal home agora. Só dá para comprar um apartamento? Saímos do aluguel. Aí, depois, faz a conversão e usa esses rendimentos para ajudar a qualificar. E, às vezes, também não dá, Orlando, que eu falei, vamos para Davenport. A gente já vendeu em Davenport, já vendeu em Hand City. Né? Jacksonville agora não está mais barato, não, mas antes era um pouquinho mais barato que aqui. Então, tem cidades ao redor. Às vezes é 40, 50 minutos. Mas, que nem a Laila está morando no Davenport, né? Ela falou tudo, se ela não quiser sair de lá, não precisa sair. Tudo que você precisa hoje tem em Davenport. Vai dirigir um pouquinho mais, às vezes você vai dirigir para vir na igreja, ou numa coisa que você vem uma vez por semana. Mas aonde você mora, você está lá todo dia, né? E depois você muda. Mas eu queria saber, qual que é a dúvida de você? Vamos ver se a gente escuta aí. Isso aí, estou à disposição aqui.
Vamos lá. Quem que vai ser o primeiro corajoso aí, gente? A gente tá em casa, todo mundo aí. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Eu tô vendo muito Zillow e eu fico vendo, e às vezes eu acho casa muito, assim, as casas são bem bonitinhas e daí eu vejo, é mobile home. E é barato, é tipo assim, $150 mil máximo. Só que a casa é bem bonitinha, reformada. Eu falo, gente, qual o problema de mobile home? Por que é tão barato? E às vezes nem é longe, às vezes é tipo perto do aeroporto, por exemplo, de MCO. E o que tem? O que acontece com o mobile home? Ele tem um tempo que você pode morar na mobile home, ela estraga, o que acontece? Finalmente você compra o mobile home e você aluga o terreno. O terreno. Então você não Então você compra só a casa, É bem barato, $100 mil. Normalmente é $700 o aluguel do terreno. Mas eu vendi um mobile home esse ano em Davenport. Condomínio maravilhoso, a casa bonitinha. Mas o seller, ele estava tão desesperado para vender, pela graça de Deus. Até a vendedora falou assim, essa mulher deve ser muito abençoada por Deus. Não pode. Toda a lista que o banco pediu para fazer, o seller fez. Porque ele já não aguentava mais aquilo. Mas só para vocês terem uma ideia, até a estrutura do mobile home, quando ele foi construído, era um tipo de estrutura. Hoje, as regras de mobile home é outra. Ele teve que trocar. Então ele foi assim, cada vez que vinha o pessoal do banco, eu pedia uma coisa. E aí ele ia fazendo, estou falando que esse homem vai mandar a gente cancelar isso tudo. Mas ele já tinha entrado em contrato antes, ele já sabia o que tinha que fazer. E aparentemente estava lindo, estava lindo. Eu falei, gente, eu vou comprar um desse pra mim. Então, eu vejo as fotos e falo, gente, não é possível, é $100 mil. A gente viu um de $80 mil, ficou atrás, tinha um lago. Mas aí esses bem baratinhos é os que são alugados. E tem muitos que são 55 plus, que são condomínios de investimento. De aposentados. Então também não é todo mundo que pode morar. Então, tipo assim, eu preferiria, às vezes, até um apartamento que o HOA na associação é bem mais caro do que, às vezes, um mobile. E ele vai deteriorando muito mais do que uma casa. E quando passa o furacão, antes de chegar, você tem que evacuar. Né? A maioria é mandatória, você tem que sair. Entendi. E é bom pensar também no depois. O que eu vou fazer quando eu estiver numa outra situação? O que eu posso fazer com esse imóvel? Né? Ele vai me ajudar a dar uma vantagem para eu comprar o imóvel que é o sonho que eu realmente quero. Né? Talvez você vai ficar lá presa com um produto que vai ficar difícil de você, por exemplo, nesse modelo que eu falei de fazer um primary converter, já não dá. Um apartamento dá, um townhome dá. Da regra eu tenho que sair de um imóvel pequeno para um maior. Então a necessidade para eu qualificar como homeowner de novo, num período curto, um ano. Entendi. E apartamentos, quando eu mando apartamento, eu sempre checo, porque tem muito apartamento bacana aqui no Nordeste mesmo, mas tem apartamentos que o HOA é 500 e pouco, 600 e pouco, ou seja, sua prestação vai ficar lá nas nuvens. Aí às vezes é melhor você pegar uma casa ou um townhome um pouquinho mais afastado, porque o valor vai ser, aí depende da sua necessidade, né? Se você quer estar bem aqui no central e tá ok de morar num apartamento pequenininho, né? Mas às vezes o HOA, na comparação, vale mais a pena da casa. E qual o final da parcela? No final do valor. Né? Samuel, uma pergunta. Quando você vai comprar um apartamento? No Brasil eu sei muito bem como funciona. Como você consegue investigar a saúde financeira desse condomínio? Fica a cargo de quem essa descoberta? O banco usa esse imóvel como colateral, né? Quando há um financiamento. Vamos pensar que nós estamos financiando, né? Comprando através de financiamento. Uma das etapas de verificação do imóvel, que tem exigências que vêm do cadastro do cliente, exigências que vêm do imóvel, do colateral. Então, o primeiro documento que a gente pede é o Condo Questionnaire. É um documento que vai questionar quantas unidades tem no projeto, quantos são de propriedade de owner-occupied, quantos são investidores. Isso vai trazendo risco. Tem mais investidores do que owner-occupied, pessoas que usam como principal residência, aumenta o risco da inadimplência no HOA. Aí tem o budget, saber lá quanto de reserva, tem uma reserva específica que eles têm que ter. E também tem a parte a gente chama de a parte de sul, né? Se tem alguma demanda de processo contra o HOA.
Recentemente eu tive um que teve uma briga dentro do condomínio e alguém deu um tiro em alguém e esse alguém faleceu. A família processou o HOA porque aconteceu dentro do condomínio. Na superfície não se vê nada, mas quando você vem trazer os litigations para a superfície, fazer uma investigação, tinha lá um seguro, tinha já um processo seguro trabalhando nisso, mas não tinha sido resolvido, estava em aberto. Isso significa que pode ser que isso pode ser resolvido com um valor seguro, mas pode ser que venha um valor muito mais alto, né, para pagar esse litigation, o processo. O banco resolve, ele traz tudo isso para a superfície. Aí, dependendo dessa situação, o banco fala, não interessa. Isso vai pesar, porque se a bronca for grande, a pessoa não vai pagar. Não, porque aí tem um special assessment que aumenta o HOA e compromete a parcela do financiamento daquele. E se você for pagar em cash esse condo, aí é você que tem que investigar isso. Responsabilidade sua com o corretor vai te auxiliar nisso. E a gente viu lá em Daytona agora, né? Quase todos os prédios em Daytona. Ela tem 2 lá, a gente tem vários também, todos fechados, os prédios estão fechados para reforma. Eles nem qualificam para financiamento, mas aí agora a gente tem dívidas e dívidas para pagar. Aí você não consegue vender o imóvel sem quitar as dívidas. E, então, né, mesmo você vai comprar à vista, tem lá umas situações, a gente tem que investigar bem antes de vender. 2 coisas sempre é bem recomendado mesmo à vista, é fazer um appraisal e buscar o que está acontecendo com a associação. Porque pode ter coisas que vai aparecer ali. E o appraisal você fala do condomínio inteiro ou só da unidade? Só da unidade. Só para avaliar se está dentro do Porque, preço, né? o report traz umas coisas que eles buscam lá no Public Records, não só do condomínio, mas do imóvel também, porque às vezes tem algum link contra o imóvel. Né? Então, coisas que é bom. O financiamento ajuda porque o banco vai fazer isso para você. Ele te protege dentro do contrato também, né? Se a gente coloca contingent, né, com essas coisas, contingências, se você colocou lá 3 mil, 5 mil de sinal, você está protegido, porque deu um problema lá que foi do HOA, não foi você que fez nada de errado para cancelar esse, né? Coisas que acontecem depois também, né? Aí não tem como prever, né? Tipo, algum special assessment, alguma coisa que aconteceu após a compra, aí já não tem muito o que sim, fazer. aí pode acontecer que tá, né? Não sei se responde isso. Obrigada. Quem mais aí? Ô Selma, tem aquela questão também quando acontece um homicídio na casa, fica registrado no histórico dessa casa? Quando aconteceu o quê? Se acontece um homicídio dentro da casa, por exemplo, aí tem essa questão, não tem de histórico? Tem que ser, tem um disclosure, né, para isso. Mas bom, coloca isso. Se não colocar, tem problema depois. Nunca vendi nenhuma, então que Porque tinha. tem que estar no MOS lá, né? Então nunca peguei nenhuma. Se o cliente descobre depois, não, porque às vezes A pessoa, não é? Eu já vi casos que mudou o valor, né, da casa. A Rosângela. Então, Elisângela, eu tenho uma pergunta. A gente tem 5 anos que mora aqui e 5 anos que paga imposto de renda, né? E a gente tinha uma casa em New Jersey, a gente morava lá e vendeu. E agora o que acontece? A gente já até conhecia a Selma em Jacksonville, a gente mudou para Jacksonville. E aí foi naquele boom, né? Aumentou muitas casas, aí também eu não gostava de Jacksonville, não queria morar lá. Então, parece que as coisas não estavam assim. A pergunta que tem assim: o meu marido sempre foi funcionário, empregado, né? E agora, tem 2 meses que ele abriu a empresa dele de ar-condicionado. Então, o que acontece? O que eu ouvi, até eu não fui aprofundar, porque depois eu ia perguntar para a Selma. Porque assim, a gente quer comprar casa agora, no máximo no início do próximo ano. E ele não é mais empregado, ele tem a empresa dele. Só que só tem 2 meses a empresa dele. Então, como que a gente vai fazer nessa situação? Ele era funcionário de qual atividade? Como ar-condicionado também? Não é mesmo segmento. Então, assim, como owner occupied, comprar para morar, vai ter que criar esse histórico, construir esse histórico de 2 anos
de empresa aberta, ativa, para que, porque eu vou ter que esperar mais uns anos, né? para como owner pai tem um caminho alternativo a isso, Mas os 5 anos que a gente já teve casa, a gente comprou e vendeu lá em New Jersey. Porque o que acontece, quando eu olhar o que está acontecendo agora, eu migrei de employee, que eu falei no início, agora o que garante que esse empreendimento, essa nova aventura desse empreendimento vai dar certo? Só o tempo. Então, por isso, os Estados Unidos usa estatística em número, tudo aqui assim. Então, a estatística diz que empresas que passam 2 anos é que tem mais chance de suceder. Nossa, então quer dizer que agora, se eu quiser já comprar o início do ano que vem, eu não consigo? Nessa estrutura, não. Pode ser que assim, eu posso continuar com a empresa, volto a trabalhar como funcionário temporariamente, e aí eu consigo trazer o histórico do passado como um employee, usar o income atual e até desconsiderar a empresa. Mas voltar para de funcionar? Não tem, mas é assim, para eu voltar, por exemplo, essa menina aqui que a gente fechou, ela é enfermeira, porém ela tem uma empresa, por exemplo, o marido é IT e ela é social. Mas a gente deu brincar. Sim. Mas só como não muda, porque é um dos pilares você ter, nesse caso como convencional, você qualificar tendo o green card, o work permit, que vai definir o programa. Você poderia entrar no convencional, no FHA, por conta do status. Porém, tanto o convencional como o FHA, ele vai pedir esse histórico de trabalho dos 2 anos. Tem que fazer o que a gente chama de Employment Verification. A um ponto, se eu entrar lá, onde você trabalha hoje? Eu tenho uma empresa. Quanto tempo a empresa? 3 meses. Volta no extrato, no tax return. Era W2. Tá? Não tem história como self-employed. Então, o driver fala assim, não é que o banco não quer emprestar, volta para as regras lá do securitizador. Porque a regra diz que você tem que apresentar 2 anos de histórico na linha de trabalho ou como employee ou como self-employed. Então, assim, usando a casa que a gente já comprou, que a gente vendeu, pagou direito, tipo assim, pagando certinho a casa. Então, quer dizer que isso fica tudo para trás. Isso é histórico no teu crédito como pagadora, nunca teve um mortgage, atraso no mortgage, né, e tal. Só que então vai contar, é a empresa que ele abriu agora ele abriu a empresa dele e está trabalhando para ele. Então, o que vai contar é de agora em diante. Isso. Mais ou menos isso. Esse trabalho era em... Não, agora ele abriu uma empresa de ar-condicionado, né? Agora. Sim, mas o trabalho anterior era onde? Era Tecnova, era outra coisa. Mas aonde? Já é em New Jersey e 3 anos e depois em Jacksonville 1 ano e meio. Então, conhecendo as regras do jogo, a gente às vezes não toma decisões diferentes, né? Antes de deixar o trabalho, tem cliente que, olha, eu vou deixar o trabalho, então vamos qualificar agora. Então. E aí depois você começa nessa aventura de abrir o business, segura um pouquinho mais. Tinha uma menina que eu acabei ela disse, olha, eu vou segurar até, eu preciso sair desse trabalho, você não segura e se você sair, você não qualifica. Enquanto não comprar 2 anos assim, vai ser difícil. Isso para você comprar um imóvel como owner occupied. Tá? Agora, existe um caminho alternativo que não é alinhado para a ocupação, que é comprar um imóvel como investimento, como para locação. E aí é 25% de entrada. Você pode qualificar um produto no income, nesse caso, porque ele também precisaria apresentar os 2 anos de income tax, ou o extrato da empresa, que no caso não tem nenhum outro nesse caso, mas nós temos um produto para investimento. Então, se você não quiser perder o time, porque assim, você pode comprar como investimento agora, pode esperar um tempo. Mas o investimento de juros é mais alto? É mais alto. Mas lembra que você pode fazer isso em 2 etapas, porque o esperar vai te custar lá na frente. Se você compra um imóvel de investimento agora, mesmo que não esteja alinhado para você ocupar agora, nesse momento, porque o produto de financiamento fala que é para locação, mas você não perde o time do preço. Lá na frente, depois de 6 meses, 1 ano,
você pode até ocupar esse imóvel, porque aí você não caracteriza desvio de finalidade no início do processo. Entende? É um caminho para adquirir um imóvel agora. Agora, o banco vai bater na sua porta para perguntar: olha, você alugou o imóvel que você comprou? Não. Ele tem como descobrir que você comprou por investimento e está morando? Tem. Se você for lá no condado, no county e claim homestead. Se você não claim homestead, não tem como saber. Até porque se você comprar uma área de vacation ou coisa, tá, justifica e tal. Então é um caminho alternativo que leva você para como homeowner agora, mas para uma segunda, mesmo que o juro fique mais alto. Mas pensa bem, se você alugar esse imóvel, por exemplo, ele vai estar se pagando. Passou um ano, aí você, 2 anos nesse caso, você faz o imposto de renda já alinhado para qualificar para esse mortgage. Você pode, nesse meio tempo, baixar esse principal. Daqui 2 anos pode ser que o juro esteja melhor. E você aí financiar agora como convencional, como residente, e baixar o juro e baixar a parcela também, porque deve menos. Então é uma alternativa. No caso, eu queria a casinha, isso. Então, a gente passou por isso. A gente veio de New Jersey pra cá, e aí a gente abriu nossa companhia, e a gente tinha o histórico de dar pro dono para New Jersey. Então, o que a gente fez? Ele voltou a trabalhar por 2 meses como empregado. Só por 2 meses. Ele voltou a trabalhar por 2 meses, a gente conseguiu uma casa em 1 mês, e fechamos, e aí a gente tem a casa também. Foi exatamente o que eu mencionei. Por 2 meses, por causa que ele continuou na mesma profissão que estava em New Jersey. Foi o que eu mencionei, você volta para trabalhar e nesse período que ele volta para trabalhar, a gente pega o histórico dos 2 anos de trás, ele trabalha naquele período, que foi o que ela fez. O trabalho não era conveniente para a gente, era à noite, mas era no mesmo histórico. Então, foi 2 meses, quando fechou a casa do seu trabalho. Pode continuar com a empresa, abrindo, operando. Ligou para mim falando que aprovou, eu podia falar. Só não conta para mim. Os 2 anos tem que ser na mesma mesmo segmento. Mesmo segmento. Então, essa é uma alternativa e às vezes também quando vem de outro estado, a gente orienta a fazer o processo às vezes antes de sair, antes de mudar de trabalho. Ângela, e você tem uma casa de férias, como é que vai ficar isso? Tem dúvida? Não? Então tá bom. Aproveitando a dúvida dela, a última, quando ela abriu a empresa, o marido dela no caso, ele não poderia, como no Brasil, assim, ter uma empresa e ter, porque não é do mesmo segmento, mas se fosse do mesmo segmento, ele ter como se fosse um prolabore e continuar para pegar um financiamento no nome da pessoa física, como se ele fosse funcionário da sua própria empresa, algo assim? É que aqui quando você é self-employed, você é proprietário da empresa, mesmo que você se coloque na folha, você continua sendo self-employed, porque a fonte de rendimentos é a empresa que apenas abriu. Não tem como. Não. Então a sua declaração de imposto tem que passar pela empresa primeiro, no caso. Ou quando você é de um membro só, você pass-through, o income já automaticamente passa para a pessoa física. É só quando tem sócios, né, que ele abre como corporation e tal. Mas aí mesmo assim, se você tem sócio na empresa, a fonte de rendimentos ela vai ser sempre self-employed, sempre autônomo. E lá, mesmo que você emita um W2 para você, um prolabore, ele volta na fonte e vê que você é proprietário da empresa. Porque tem que apresentar lá o contrato societário da empresa, que fala que você tem uma certa porcentagem da empresa. Por sua vez, você tem um salário, mas tem a distribuição, mas a empresa menor sempre volta. Então não tem como fazer essa. Só tem um sistema que a gente vê bastante, que é aluguel com promessa de compra, rent para o nome. Rent to own. Isso compensa? Eu não sei, eu sou americana nesse assunto. Não. Não compensa? Na minha opinião, não. Explico por quê. Você pede poder de barganha, porque primeiro, para você qualificar para esse imóvel, é feito também uma pré-qualificação para ver se você de fato tem chances de aprovar esse financiamento no futuro.
E quando você compra esse imóvel, ele normalmente, por você estar na situação mais vulnerável, o vendedor não está tão disposto a negociar preço e tal. Então, às vezes você se coloca num contrato de compra e venda e não pode, talvez não seja tão favorável. É caro, eu já percebi que é caro, não é barato não. Exato, porque eles ganham aí e tal, e depois tentam te vender o imóvel. E aí vocês lá na frente ficam presos em contrato, daí pouquinho tem um imóvel melhor, tem uma outra situação, e você está ali preso a esse contrato. Pode perder teu sinal, porque também tem um sinal envolvido, e aí acaba. Eu pessoalmente não gosto muito desse modelo. Melhor muitas vezes continuar alugando, mas planejando para saber esse passo a passo. Então, vai chegar estruturando essa parte de rendimentos, vendo qual é a minha estratégia, é bank statement, é com tax return, qual o caminho. Eu vou voltar a trabalhar pelo menos 30 dias, 60 dias, vou continuar minha empresa aqui, e aí fecho, depois sai. Então tem várias alternativas aí que pode viabilizar sem precisar entrar num contrato desse. Eu queria saber se tem alguma ajuda para quem é estudante também, trabalha e estudante, tem alguma coisa que... Não, normalmente o programa FHA, que é o programa que tem subsídio do governo, ele já é um programa diferenciado com mínimo de entrada, é 3,5, e por isso, para a compra da primeira casa. Existe alguns que a gente chama Down Payment Assistance Program para algumas classes, que alguns bancos têm esse programa, que é um processo bem complicado de aprovar, você tem que provar que você realmente qualifica para aquele programa, mas é mais para a entrada mesmo, e não é free money, você tem que pagar de alguma forma e pagar esse valor. Então, nós não trabalhamos com esse tipo de programa porque normalmente é muito frustrante, porque às vezes é um processo que não depende da gente, depende de uma terceira empresa, uma segunda empresa para fazer essa parte do down payment, e às vezes isso complica é mais fácil você planejar e entender que você pode, por exemplo, ter um gift, uma doação de um familiar, mãe, pai, irmão, ou juntar esse dinheiro para a entrada, saber que você pode pedir para o vendedor até 3% de closing cost credit para te ajudar a pagar as custas do financiamento. É possível você já negociar isso no início lá do contrato, né? Então, vai ajudando a diminuir o valor por quanto você precisa para a entrada e essas custas. Pegando uma carona na pergunta dela, era minha filha, disse que a gente sempre incentivou ela, guarda dinheiro para você dar entrada na casa, tá? Aquela coisa de brasileiro, né? A gente tem muito forte. E ela fez isso. Então, mesmo sendo estudante, mesmo não tendo um salário tão alto, ela tem uma boa entrada. Sim. Sou completamente contra pagar juro de qualquer... Com todas as minhas forças, eu não gosto de pagar juros. Qual é o melhor cenário? Uma boa entrada com menos anos de financiamento para você ter um juro mais baixo? Ou nem sempre? Nem sempre. E assim, o que eu costumo falar é o seguinte, tem custo para fazer dinheiro. Quando nós pensamos em imóveis de investimento, se é o caso de investimento, né, para alocação... No caso dela, não. Não, para morar. Tá. Então, para morar, tem programas, se você for ficar com um convencional, como o FHA, por exemplo, tem programas com 15 anos de amortização. Mas tem que pensar que 15 anos de amortização, a parcela é bem mais alta que 30 anos. Sendo que, quando você se coloca na posição de pagar uma parcela em 15 anos, uma parcela mais alta, você compromete mais mensalmente e qualquer provar mais, e também você coloca numa qualquer oscilação financeira, você fica mais comprometido com aquela parcela e a chance de default é maior, de estruturar maior. Sendo que se você entrar em 30 anos, às vezes o juro, depende do banco, não é, às vezes o 30 anos é mais baixo que 15. Tem essa situação. Então, só que eu tenho o controle na minha mão de quantos anos eu quero pagar esse financiamento. Porque aqui nos Estados Unidos,
você não fica salvo no Brasil, você fica devedor do remanescente do contrato. Se você vai amortizar 300 mil em 30 anos, né, a parcela vai dar lá $1.000, por exemplo, 30 anos, você vai ter ali a capacidade de dizer, não, eu não quero pagar em 30 anos, eu quero pagar em 15. Então você paga a parcela mensal e faz aportes no principal. Você vai reduzir os anos de financiamento e vai chegar no seu gol com o seu controle. O dia que você não quer pagar mais, você para de pagar só a parcela de 1.000. Entende? Então fica muito mais no seu controle do que assumir uma parcela mais alta e te descapitaliza. Às vezes você poderia estar investindo em outro imóvel, né, que é na parcela aí, manter esse cash flow aí mais tranquilo. Então, não necessariamente você tem aí um benefício de financiar com uma amortização mais curta. Você falou aí de ter esse controle do pagamento. Você consegue, no caso de imóvel, pagar do valor amortizado o saldo principal da casa, ou quando você bota mais dinheiro, você está pagando as primeiras parcelas? Eu não sei se aqui é que nem no Brasil, as primeiras parcelas você tende a pagar um juros maior, né? Sim. Então, se a parcela é 500, você paga 1.500 nesse mês, no Brasil, muitas vezes você pagou as 3 primeiras. Você está pagando só os juros. Aqui você consegue amortizar do valor do final da casa? Sim. Aqui no Brasil nós temos a SAC e a Price, né? Uma amortização constante, o mesmo valor sempre, e acho que a Price ele vai reduzindo conforme as parcelas vão diminuindo o principal, ele vai acompanhando e vai baixando as parcelas. Você acaba com o valor e acaba a parcela mais baixa. Aqui não, amortização constante. Então você pegou 300 mil de financiamento, parcela 1 a parcela 360, você vai pagar o mesmo valor. Mesmo que eu, no meio do caminho, faça a amortização do saldo devedor. Eu não pago parcelas de trás para frente. Eu amortizo mais rápido e diminuo o tempo de financiamento. Se eu levaria 30 anos para amortizar 300 mil, pagando 1.000, por exemplo, e agora eu estou pagando 2.000 por mês, de vez em quando estou botando um aporte, agora eu diminuí esse tempo para 20 anos, para 15 anos, para 10 anos. Entende? Eu não fico devedor daqueles juros do remanescente do contrato. Você tem controle de quitação, embora para imóveis de owner occupy, imóvel de ocupação para morar, né, não tem multa por quitação antecipada. Já produtos como Fornest para investidor que comprou imóvel para alocação, para investimento aqui, ele normalmente tem uma estrutura de multa nos primeiros 3 anos. Normalmente é 3% sobre o saldo no primeiro ano, 2% no segundo e no terceiro. Você pode quitar em qualquer momento, mas você sempre tem que contar com aquele custo extra de quitação nos primeiros 3 anos. Então sempre tem que fazer um planejamento lá, olha, você tem plano de quitar nesses primeiros 3 anos? Se tem, a gente vai para uma outra estrutura. Às vezes tenta um juro mais alto, mas não tem a multa, porque o juro mais alto vai dar uma diferença pouca comparado com a multa que você vai ter, que você vai quitar em 2 anos. Então, questão de Excel. A despesa de financiamento é mais cara do que os 3 anos do cara pagando juros. E eu costumo dizer sempre assim, todos nós queremos pagar o menor custo de juros possível, mas o que tem que fazer sentido no final das contas por exemplo, eu trabalho muito com o mercado internacional, Fornest também, investidores do Brasil, tá? E outros países. Quando a gente faz a simulação da parcela, a gente faz a simulação da parcela para ter ali uma ponto de partida para quanto vai custar manter esse imóvel, mas ao mesmo tempo a gente faz uma simulação junto com a empresa que vai gerenciar esse imóvel, que comprar um imóvel de locação aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa que comprar uma empresa. Se você não largar na mão de um bom gestor, de um bom administrador, ele quebra a sua empresa. Então, por isso é importante a escolha de uma management company que conhece o mercado, conhece as nuances, os up and downs, tenha ferramentas para anunciar seu imóvel no Airbnb, no Booking, no Airbnb, na plataforma que eles têm, e saber como equalizar isso, porque ele é o gestor do seu investimento, né? Agora, o que a gente precisa entender? Eu investi nesse ativo aqui que vai me custar tanto, mas a pergunta é quanto é esse juro alto, que eu penso que é alto, quanto que ele vai me dar de retorno de investimento? Se esse retorno faz sentido, não importa o juro.
É claro que eu quero o mais baixo possível, porém eu estou usando 70% do capital do banco para produzir rendimentos. Pensa nisso. Eu só investi 30% do meu capital. Então o juro é importante, mas quando a gente vira essa perspectiva de investimento, esse mindset, o juro é só uma ferramenta de eu ganhar equity no imóvel. Imóveis aí que eu ganho de preço. Se tem cash flow positivo, menos ou mais, é a cereja do bolo, né? Então é importante pensar no juro. Eu também não gosto de pagar juros, porém eu olho os juros como uma ferramenta que eu trabalho com. Agora, às vezes, o banco trabalha contra mim, eu trabalho contra o banco. Estou usando dinheiro do banco. Bem rapidinho. Por exemplo, você está falando da propriedade. Numa baixa temporada, uma propriedade de 3 quartos, ela está fazendo bruto $4.000. Então, bruto por mês. Isso é o baixa temporada. Dependendo do mortgage da pessoa, ela vem e ela tem essa base. Então, por mês, eu vou conseguir pagar a minha casa. Ela vai se pagando e também vou receber o lucro. Eu normalmente faço um cálculo bem simples de padeiro, tá? Você me corrige se eu estiver errado. Qual é a média do ticket de uma diária de uma casa que atende o padrão de férias de 4, 5, 6 quartos? Não é fixo. Não, mas na média, na average, na média. Uma casa de 3 quartos, ela pode fazer na baixa 200 rate, e na alta temporada pode fazer 600. Tá, então vamos ser justos, talvez uns 300 na média. Tá? Então, se nós temos aí 365 dias no ano, como que é uma taxa justa de ocupação do imóvel? Sei lá, 65, 70, 85%. Então, nós temos 85, então 310 dias de ocupação por ano. Vezes 300, nós temos 93 mil por ano. Qual é a taxa de administração que vocês tocam? 150. Não, em porcentagem da... 20% do cada. 93 bruto, menos 20%. Então sobrou $74 mil bruto. Dividir por 12, eu tenho uma média de $6 mil bruto, depois de pagar a administradora. Mas esse móvel de 3, 4 quartos, talvez o mortgage não vai passar de 3 mil, um pouco dependendo desse ratio e tal. Então vamos dizer que foi 3 mil o mortgage. Sobrou 3 mil cash flow limpo depois de pagar mortgage, pagar despesa de administração, vezes 12, 38 mil. Se eu comprei um imóvel nesse padrão, um imóvel de quantos mil? Uns 500 mil? Mais ou menos? Qual condomínio você se refere? Diz aí. Esse aí foi no Sol Terra. Quantos mil mais ou menos? Sol Terra, casa de 3 quartos, não, lá é de 4 e 5, né? Não, então não foi no Sol Terra, não. Porque a média de 4 a 5 quartos Sol hoje, Terra é maior. com piscina, hoje, no mínimo, é de 550 mil. Hoje, né? Hoje. Assim, né? Tá, vamos lá. Casa de 500 mil. Tá? Para comprar um imóvel para investimento, você vai... Se conseguir comprovar... Se conseguir comprovar rendimentos no Brasil, eu tenho produto com 25% de entrada. Então eu sempre gosto de falar, quanto que você vai precisar investir? 25% de entrada mais 6% de custo. Então nós vamos pensar em 31%. Então eu investi 155 mil. Tá? 155 mil. Eu tenho 38 mil. 155. Eu tive nesse cenário um retorno só no cash flow de 24% ao ano. Se eu somar isso ao equity, a valorização desse imóvel, para você bem conservador, está 10%, nós somos um retorno aí de uns 30%. Importa que o juro é 6, 7, 8, 9. Ângela, você ia perguntar algo? Sim, foi uma informação que nos passaram, que eu não sei se procede ou não, mas que um investidor que mora fora do país, né, e que está só comprando uma casa aqui para investimento, não pode nunca comprar essa casa em nome de uma pessoa física. Ele tem que abrir uma empresa e comprar em nome de pessoa jurídica para, no caso de falecimento, no caso,
a herança depois, no caso dos herdeiros, vão perder muito disso. Isso é real ou não? Não procede, porque assim, o financiamento sempre é lastro pessoa física. O financiamento sempre vai ser pessoa física. Porém, por questões de blindagem de várias situações fiscais e patrimonial e tal, recomenda-se que registre o imóvel em nome de uma LLC, de uma empresa. Tá? Então, quando o financiamento ele inicia no nome de pessoa física, o lastro, a garantia é pessoa física. Mas já quando o cliente ele entende que é um benefício, ele não é obrigado, ele pode fechar em pessoa física. Eu tenho centenas de financiamentos em nome de pessoa física. O cliente, não quer ter uma empresa e pagar a manutenção da empresa e tal. Não quer. Agora cada vez mais a gente vê, a pessoa vai se informando melhor, vai entendendo que é um benefício registrar em nome de uma LLC por motivos de proteção patrimonial e também pelo sentido do imposto sobre herança, em caso de falência, porque se há falência, se há falta do proprietário, o herdeiro é da empresa, não é de um imóvel. Então, aí tem umas nuances dentro disso também, não é muito bem assim. Tem ali algumas estruturas da empresa para você ficar totalmente fora dessa regra aí, porque o IRS aqui não brinca em serviço, ele acha você, e se você não estruturar bem, às vezes tem que ter um sócio, né? E depois também tem uma situação que tem a retenção do imposto de capital, a gente chama de FIRPA. Então, quando você vende esse imóvel, então tem que sempre pensar no caminho de entrada e caminho de saída. No dia que eu vender, o que vai acontecer? Quando você for vender esse imóvel, a companhia de título, a Title Company, o cartório, ele é o agente que é determinado pelo IRS para segurar esses 15%, né, que está agora do ganho de capital, porque ele quer ter certeza que alguém vai pagar como se não é residente aqui, então ele quer garantir que você vai declarar esse imposto e pagar esse imposto de capital. Então a companhia de título, quando é na pessoa física, ele segura esse dinheiro no close, no fechamento, eles mandam para o IRS, aí depois você faz até o imposto de renda no final e pede a restituição, que aí você vai botar todas as suas despesas e tal, e aí ele vai diminuir e vai pagar menos, mas alguma coisa até acaba pagando, muitas vezes, né? Às vezes dá para zerar e tal. Mas enfim, então o benefício da empresa é a questão desse imposto sobre capital, sobre herança. Mais uma vez, eu não sou advogado tributário, eu estou dando aqui informações gerais, tá? Informações bem cada caso é um caso. Então, aconselho sempre falar com o atlônico, com o contador que entende melhor disso, mas de forma geral é isso. Então, mas respondendo especificamente, você pode sim registrar o nome de pessoa física. Tem benefício para registrar o nome da empresa. Até porque assim, quando você está de férias aqui e está no nome da pessoa física, vamos lá, um cenário bem fora do padrão, mas é possível. Você está ali de férias e tal, andando de carro aí bateu. Tem seguro do seu carro? Tem. Mas muitas vezes seguro de locador, até o próprio seu seguro, ele cobra ali 20, 30, 40 mil dólares. Aí você bateu em alguém que se machucou muito. Aqui é um hospital muito caro. Essa pessoa foi, o seguro dele não cobriu, o teu seguro não cobriu, e tem lá uma dívida para pagar. Aí ele resolveu acionar um advogado para processar o condutor. Aí o advogado, como todo advogado, não sei se nós temos advogados aqui, porém, ele vai fazer o trabalho dele e vai buscar o que você tem no seu nome. Se está no nome da pessoa física, você está exposto lá à informação pública, você tem um módulo lá. Se está em pessoa jurídica, ele vai encontrar uma empresa, mas não vai encontrar os ativos dessa empresa. Então fica mais difícil dele até dar continuidade nesse processo, porque ele não vai encontrar nada, nem vale a pena processar, deixa assim o seguro e acabou. Entende? Então, essas estruturas têm esses benefícios. Sim, obrigada. Mais 10 minutos, pessoal. Enquanto tiver pizza, eu vou aqui. Sobre a questão do portfólio, como é que o banco sabe tanto que a pessoa que mora em outro país, dependente se é Brasil, Japão, que ela realmente recebe aquilo que ela está recebendo? Que ela diz que ela está recebendo? Sim, quando nós vamos com financiamento foreign national, né, para quem mora em outro país e tem esses rendimentos lá, nós trabalhamos de duas formas. Se esse cliente realmente tem uma empresa, é empresário, isso existe, né,
A gente tem duas formas mas eu uso, a mais que eu uso é a forma de o contador no país de origem. A gente manda uma carta, ele declara: eu, contador, fulano de tal, declaro que fulano de tal é proprietário da empresa, tal, tem tantos por cento das cotas da empresa, e empresa de atividade tal, com abertura data tal, tem que ter mais de 2 anos para cumprir a regra de 2 anos. Ele é um administrador e obteve no ano de 2020, 2021 e 2022 total de rendimentos em reais anual de tanto. Esse método não é confrontado com o imposto de renda local. A carta e a palavra do contador, e eu sempre valido que quem redigiu a carta de fato é um contador, busca credencial lá no sistema de registro, e é o suficiente para o banco cumprir a regra, né, que de fato essa pessoa. Agora, a carta ela tem um detalhe que ela fala rendimentos pessoa física, ela não está falando especificamente daquela empresa, e aonde dá oportunidade, dependendo do contador, de como confiável ele tem, qual a confiança mútua que ele tem com esse cliente, de globalizar esses rendimentos. Ele pode ter 1, 2, 3 empresas, ele pode ter rendimentos de investimentos, ele globaliza ali, porque o banco não vai separar o que é o que. Junta tudo, bota no valor anual, a gente faz a conversão para o dólar, está na média. Bom, agora tem que ser legítimo, não pode ser uma coisa inventada, porque aí a gente descobre, e aí, claro, eu trabalho sempre em favor do meu cliente. Então, se eu vejo que tem uma coisa que vai prejudicar o cliente, eu já falo: olha, a gente não vai avançar daqui para frente, por conta que pode trazer problema para você, cliente, e também para a gente que tem licença, né? Então eu explico sempre as regras do jogo para a gente jogar certo. É a mesma coisa com a questão da comprovação de origem, da entrada, do recurso, né? Então a gente tem formas diferentes de trabalhar no Brasil. Muita gente opera direto na PJ, para passar menos para a pessoa física, para pagar menos imposto e tal. E aí, na hora de trazer o dinheiro para cá, acaba não conseguindo abrir câmbio. Então a gente vai preparando tudo isso. Quando eu comecei aqui na Flórida a trabalhar aqui há 5, 6, 7 anos atrás, antes, eu estou aqui há 5, mas antes de mudar para a Flórida eu já trabalhava com a Selma, eu abri o mercado aqui trabalhando, salvando financiamentos de clientes que entraram em contrato com construtores, por isso que é importante sempre um corretor, quando você vai direto na construtora, tem a sensação de que você vai ter um melhor deal, e não, que a construtora, você cai na mão dela lá, você não tem ninguém para defender você. E um dos problemas eles entravam em contrato, botavam o sinal de 10, 15, 20%, não entendiam o contrato e tinham o câmbio, abriu o câmbio para aqueles 10%, mas nunca explicaram para ele que em algum ponto lá na frente, para trazer os outros 150, 200 mil dólares para fechar a compra, tem que ter um câmbio aprovado. Aí essa pessoa lá tinha recursos na PJ, não estava bem declarado, ele não consegue concluir o câmbio e trazer o restante para concluir o fechamento. Quando chega o processo de financiamento para finalizar, a construtora não quer saber, vai te dar ali de uma hora para outra, lá atrás, depois que vai disso daqui, 2 semanas tem que fechar. Não é assim, só. Multa diária. E normalmente $350 por dia. Se vira. Eles não perdoam. Aí o cliente diz: agora eu vou abrir câmbio. Não, mas agora não dá, não tem como trazer o dinheiro, e aí? Cancela o contrato, não, você vai perder o teu sinal. Então, quando a gente trabalha já desde o início e monta esse cenário todo, a gente planeja o câmbio, faz uma pré-aprovação de câmbio antes de entrar muitas vezes no contrato, não é só aquele sinal que eu vou conseguir trazer, mas eu vou conseguir trazer o restante, ou se a entrega do imóvel está muito à frente e o câmbio aprovado é baixo, vamos programar para trazer esses aportes, mantendo uma conta aqui, passo a passo, para ter o montante que a gente precisa lá no final. Entende? Então, tudo é forma de conhecer a regra do jogo e trabalhar junto, que dá tudo certo. Mais alguma pergunta? Depois a gente pode bater papo ali fora, que daqui a pouco eles vão pedir para a gente sair. Pena que a pizza esfriou, gente. Pessoal, quero agradecer aí bastante a presença de vocês, espero ter atendido a expectativa de vocês sobre os questionamentos. Aqui está meu QR Code do meu WhatsApp. Se você escanear ou tirar uma foto,
Ele vai abrir ali para uma mensagem, você manda a mensagem, você vai receber uma mensagem automática. Nessa mensagem automática tem um link para você agendar uma conversa mais específica comigo. Fique à vontade de agendar para o dia que melhor atender vocês. Vou vou atender esse agendamento. E lá a gente consegue ir com mais detalhes em cada caso especificamente, aí abrir o tempo que for necessário para a gente trabalhar juntos, aí andar juntos para concluir aí a compra da casa, ou casa para morar, casa de investimento, o que for. Estamos à disposição. Obrigado a vocês. Pode pegar tudo que está na mesa, gente, não quero carregar nada pro carro. Salva para mim.